luzes, e você vai poder encontrá-la também no telão. O texto bíblico, Atos capítulo 9, a partir do versículo 20. E dentro do tempo, eu creio que Deus é o Senhor do tempo. Nós queremos terminar em um tempo hábil, para que você possa ir para casa, lanchar, ter o seu tempo de qualidade como família. E já quero dizer para você não perder, no próximo domingo também tem algo extraordinário sendo preparado. Vem Isadora Pompeu, tem mais uma surpresa aí no mês de junho. Agora a gente não pode soltar tudo de uma vez, porque vamos subir um degrau por vez, amém? Mas o Senhor é aquele que tem feito maravilhas e vai continuar fazendo, porque a obra não é minha, não é sua, é dele. Somos servos e cooperadores, amém? Então aqui em Atos capítulo 20, aliás capítulo 9, a partir do versículo 20, nós vamos ler até o versículo 31. Independente da versão, o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz: logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor? E para que veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos o tomaram de noite e o colocaram em um cesto e desceram o cesto pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Porém todos temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira ao Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente o nome do Senhor Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você nessa hora. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra cantada, pela Tua palavra liberada, em meio à ceia, Pai, em meio aos louvores. Mas nós cremos que o Senhor tem mais para nós, e nada tem a ver conosco, tudo tem a ver contigo, com a Tua glória. E a nossa oração é que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, porque eu tenho uma plena convicção de que é o Senhor que faz, é o Senhor que move os corações. Nós temos apenas a responsabilidade de sermos aqui mordomos, servos que conduzimos a Tua palavra, Pai. Mas seja exaltado, e que corações saiam daqui edificados, Pai. E que eu seja apenas um João Batista que aponta para o Senhor, para que o Senhor seja exaltado e glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Se você crê que o Senhor é aquele que está aqui, fala assim o seu irmão, diga: eu creio que o Senhor é um Deus de livramento. Fala com fé: nosso Deus é um Deus de livramento. E eu quero falar nessa noite sobre livramentos de morte. Esse é o tema da ministração. E eu queria que você olhasse mais uma vez para a pessoa que está perto de você e dissesse assim: quantos livramentos Deus já não tem te dado e você nem percebe a dimensão do que Ele te livrou? Meus lindos, é interessante que
quando nós falamos de livramentos de morte, eu não quero falar literalmente aqui sobre a morte física. Eu quero falar sobre a morte de tudo aquilo que envolve o ser humano. Os sonhos, os projetos, aquilo que nós almejamos financeiramente, aquilo que nós almejamos no campo familiar, aquilo que nós desejamos que aconteça em nossas vidas, aquilo que nós queremos que aconteça na vida daqueles que nós amamos, porque quando as pessoas que nós amamos, elas estão bem, nós estamos bem também. Mas é interessante que a impressão que nós temos é que todos os dias, e não é uma impressão, é uma verdade, nós estamos fugindo de uma flechada de Satanás. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Por isso que está escrito lá em Efésios que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que, havendo feito tudo no dia mau, possamos continuar firmes. São flechas emocionais que vêm para desestruturar o projeto que Deus gerou no seu coração. São flechas literais de enfermidades que impossibilitam você de chegar onde você gostaria de chegar. São flechas que se levantam para que você não venha para a igreja, para que você não consiga congregar. São flechas dentro da família. E de repente você tem que lidar todos os dias com um livramento ou com vários livramentos de morte. E você diz: meu Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? Parece que eu estou sempre fugindo, parece que eu estou sempre na defensiva. Mas eu quero dizer para você uma coisa, em primeiro lugar, antes de começar literalmente a pregar, que você não é vítima, que o vitimismo não pode fazer parte da vida do cristão, porque nós não somos cauda, nós somos cabeça. E quando nós nos colocamos na posição de vítima, nós nos colocamos em uma posição de inferioridade. Não que você tenha que se sentir inferior, nós somos o menor de todos. Se Deus não fizer, se Deus não operar, se Ele não agir, nada podemos fazer. O próprio Jesus, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos grudados na videira. Mas não podemos vitimizar a nossa vida como se fôssemos apenas aqueles que sofrem. É interessante que quando Pedro ele fala que o inimigo ele fica rugindo, parecendo um leão em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ele fala embaixo também no texto que muitos irmãos estão sofrendo por provações e tribulações em todas as partes do mundo. É porque nós não sabemos, achamos que somos os únicos Elias que estão sendo fiéis, e por isso estamos na caverna, porque não nos dobramos diante dos outros deuses. Aí de repente o Senhor vem e revela: não, tem mais 7.000 que não se dobraram também. E quando você começa a compartilhar experiências com outras pessoas, você começa a perceber que as pessoas também estão passando por situações semelhantes, só muda de endereço. Não que isso traga um consolo, mas isso revela que você não é um extraterrestre, que você não está em órbita, que você é um ser humano que passa por lutas, passa por tribulações. Mas o que foi que Jesus ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus declarou. Então, meus lindos, Saulo de Tarso, quem foi esse homem? Criado aos pés de Gamaliel, judeu, com cidadania romana, teve a oportunidade de ter a experiência de aprender em uma das maiores escolas linguísticas da época, a escola de Gamaliel. Aliás, só existia ela. Ele foi criado por ele, e era um homem extremamente estudioso, era um homem extremamente capaz. É tanto que os sacerdotes judeus traziam para ele a autoridade para que eles perseguissem não só ele, mas aqueles que estavam com ele, os cristãos, exatamente porque o cristianismo estava crescendo. Nós sabemos, quando conhecemos a vida do apóstolo Paulo, que ele foi responsável pela morte de Estevão. Mas diz a palavra que
quando ele estava a caminho de Damasco, com autorizações para perseguir os cristãos, ele teve um encontro com o Senhor. E não foi um encontro qualquer, foi um encontro que trouxe uma visão, que trouxe uma experiência e que trouxe uma voz. E naquele momento ele vai até Damasco e fica escondido na casa de Judas, na rua chamada Direita, um homem que era extremamente popular e conhecido naquela época. E eu falei aqui no último domingo que o Senhor, quando falou com Ananias, Ananias temeu ir até ele, porque ele já era conhecido por todos. Não tem quando você pega a fama daquela pessoa ruim, daquela pessoa que é difícil lidar com ela, para desconstruir isso é muito complicado. Não é que a primeira impressão é aquela que fique, é que as atitudes de Saulo de Tarso refletiam isso: perseguição, aspiração contra os cristãos. E como é que de repente agora as coisas se invertem? Quando o Senhor fala com Ananias, o Senhor diz: olha, este que você vai lá, que está orando na casa de Judas, ele é para mim um vaso escolhido, mas também ele vai aprender como convém sofrer em prol do meu evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo estava cego, ele não era ainda apóstolo, era Saulo de Tarso, e sem comer. Naquele momento Ananias vai lá, ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, ele se alimenta, ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo, e ele começa a pregar com ousadia. É interessante que a palavra se cumpre literalmente, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se alguém chega aqui e diz: olha, eu tive uma gripe, eu fui curado, você vai dizer: glória a Deus, gripe é comum. Mas se alguém chega aqui e diz: eu estava com câncer no estado terminal, e o Senhor me ressuscitou, o Senhor me restaurou e me trouxe da morte para a vida, isso vai trazer impacto. Por quê? Porque você vê o sobrenatural de Deus diante de uma situação impossível. Só que aí começou uma perseguição. Saulo começou a pregar em Damasco. Ele já começou naquela euforia, quando de repente as escamas caem dos seus olhos, e você percebe quem você é em Deus e quem Deus é em você, que você tem a sua identidade recriada. Você diz: não, foi para isso que Deus me chamou, que experiência tão linda eu tive, só Deus para mover e para fazer isso. E quando nós lemos o livro de Atos, nós achamos que as coisas aconteceram uma atrás da outra, mas não foi assim. Antes de chegar a Jerusalém, ele passou um tempo também no deserto de Damasco, conforme Gálatas capítulo 1, sendo treinado pelo Senhor, ouvindo a voz de Deus, jejuando para que ele subisse até Jerusalém. E é interessante que diz a palavra que quando os judeus perceberam que aquele que perseguia os cristãos lá em Damasco agora estava pregando a Cristo com ousadia, eles tiveram dificuldade de ter credibilidade na vida de Paulo. Será que esse homem agora está falando a verdade? Ou será que ele está se camuflando ou sendo um ator, para de repente nos pegar ou trazer para nós um peso? Nem os cristãos acreditavam, nem os judeus. E é muito complicado quando alguém não acredita em você. Mas olha assim para o seu irmão, diga: você é um vaso escolhido. Diga aí: Deus é Deus de livramentos. E eu creio que hoje mesmo o Senhor trouxe livramento sobre a sua vida. Se não foram literais, foram livramentos emocionais, foram livramentos que você achou que não ia conseguir pagar aquela dívida, resolver aquele problema, aquela situação familiar, e Deus te fez romper e chegar aqui nessa noite, provando a você e a tudo aquilo que está à sua volta, que você é a menina dos olhos de Deus, e que em você ninguém toca, porque você é para Ele um vaso escolhido. Se você crê, diga aleluia.
Primeira coisa que aconteceu é que os guardas, os discípulos estavam guardando Saulo de Tarso. Então os guardas da cidade decidiram, e os judeus, vamos matá-lo. Então vamos vigiar as portas, porque em algum momento ele vai passar por elas. Primeiro princípio: como é que eu sei que Deus está me dando livramento? É quando os homens fecham as portas, e as portas se tornam lugar de morte. Mas Deus sempre vai ter o plano B. Mas funilado, acuado, preso, naquele ambiente você não ficará. Deus hoje está trazendo uma libertação. Ele vai tirar você de Damasco. E o Damasco é essa região que te limita de pensar, que te limita de avançar, que te limita de prosperar financeiramente. Assim diz o Senhor: o homem fechou a porta, o inimigo quer matar, mas eu sou Deus que nem precisa de porta para entrar, porque quando os discípulos estavam reunidos, diz a palavra que as portas estavam trancadas, e Jesus entrou dizendo: Pai seja convosco. Quando Ele quer abrir, Ele abre. Quando Ele quer fechar, Ele fecha. Mas quando Ele quer, nem sequer porta tem, e Ele entra, porque Ele é Deus, e operando Ele, quem impedirá? Se você crê, diga aleluia. Diga assim pro seu irmão: uma porta se fecha na terra. Diga: mais um plano se abre nos céus. Diga: se abre nos céus. Essa semana uma porta se fechou, mas Deus, Ele está dizendo: eu tenho plano B. Eu já tinha tudo na minha mente, a estratégia já estava pronta. Essa o diabo não vencerá. Se você crê, diga aleluia. Erga suas mãos e diga glória a Deus, e aplauda aquele que era, que é e que há de vir. Oh glória! De repente, os discípulos pegam um cesto à noite e descem Saulo pela muralha. Quem construiu o cesto? Os discípulos. Você nem sabe, mas Deus está usando pessoas para construir o lugar do teu escape. Aponta para o seu irmão, diga: Deus está usando pessoas que oram por você, que profetizam sobre a tua vida, que estão buscando o lugar do seu escape. Foi assim com Moisés, foi assim com Saulo. E eu digo uma coisa: preso em Damasco você não ficará. Existe uma região territorial no mundo espiritual que tem embaçado a tua visão, que tem limitado você, mas assim diz o Senhor: nesta noite eu estou te tirando do lugar que está te prendendo. Eu estou tirando a tua mente desse estado que você não consegue sair. Receba libertação da parte do Senhor. Se você crê, diga aleluia. Diga para o seu irmão: o cesto está pronto. O cesto está pronto. E de repente pegam o cesto e descem. Quando descem, agora vai para onde? Vamos para Jerusalém. Chega em Jerusalém a mesma situação. O que isso nos ensina? Vou resolver meu problema, eu vou mudar de igreja. Vou resolver meu problema, eu vou mudar de emprego. Vou resolver meu problema, eu vou terminar esse casamento e vou casar com outra pessoa. Aí de repente você percebe que só muda de endereço. Ser humano é ser humano. Toda igreja tem os seus desafios. Você percebe que todo negócio que você vai começar
tem o seu empreendimento, tem um tempo de semeadura para depois vir a colheita. E você vai percebendo que cada um na sua escala e no seu patamar só vai diferenciando o que faz, mas que na verdade é praticamente tudo igual. E eu acho que seria muito frustrante para uma pessoa, se ela não tivesse convicção de quem era em Cristo, chegar em Jerusalém diante dos apóstolos, diante daqueles que andaram com o Senhor, que acreditavam no que era conversão. Você chegar diante de um pastor que prega o evangelho e que fala que Jesus veio não para os sãos, porque não precisam de médicos, mas para doentes. E de repente esse mesmo pastor não quer acolher e não quer abraçar aquele que está perdido. Isso seria contraditório àquilo que a Bíblia diz. Aí de repente ele chega em Jerusalém. Você pensa o quê? Não, são discípulos, eram apóstolos, então o entendimento é diferente, né, pastor Gledson? Eles vão acreditar, até porque um dia também não acreditaram neles, um dia também eles estavam como eu estava. Mas o que foi que aconteceu? O mesmo medo e a mesma desconfiança. Próximo princípio que eu quero que você entenda: Deus está dando livramento, mas tenha convicção de quem Deus é em você. Diga assim para o seu irmão, diga: tenha convicção de quem Deus é em você. Pode ninguém acreditar, mas Deus acreditou. Deus te separou como vaso ungido e escolhido. Ele tirou você de baixo e colocou em cima. Quantos creem nessa verdade? Diga aleluia. Aí lá vem em Jerusalém os helenistas, um grupo religioso de judeus falando a língua helênica. Só que Paulo era poliglota, então ele evangelizou os helenistas, porém resistindo. E os discípulos e os apóstolos com medo. Mas de repente, fala para o seu irmão, diga: Barnabé estava ali. Lá na frente se separaram, mas nesse momento diga: Barnabé estava ali para dar testemunho. Sempre tem um João Batista que Deus levanta para dizer: esse homem aqui, ele realmente perseguia. Esse homem aqui, de fato, ele não prestava. Em outras palavras, e contextualizando, ele enganava todo mundo, ele se prostituía, ele fazia isso, ele roubava, ele matava, mas agora ele é um homem de Deus, pregou ousadamente lá em Damasco. E se vocês não acreditarem, igreja de Jerusalém, quem é que vai acreditar? Se nós não abraçarmos como igreja, quem é que vai abraçar? Por isso eu declaro aqui nessa noite, que Deus vai levantar a igreja, e já está levantando nesses últimos dias, para fazer a diferença nessa geração. E nós vamos entrar sim no campo político, no campo administrativo, e a glória de Deus será revelada por meio daquilo que Deus fará. Se você crê que é assim, diga aleluia. Saculeja o teu irmão aí, diga: meu irmão, eu creio. Diga: eu creio que Deus levanta os Barnabés da vida. E ele continuou pregando para os helenistas, e discutiam com ele, mas ele estava convicto. Eu quero dizer uma coisa para você muito forte: se você não tiver convicção de quem você é em Deus e de quem Deus é em você, você não vai sobreviver diante dos dias que nós estamos vivendo e passando. Você não precisa da aprovação de A, de B, mas glória a Deus que muitos têm visto a glória de Deus em você. O que importa é que Deus conhece o teu coração. Você está entendendo? E aquele que te chamou, ele não se confundiu. Ele disse: ele vai saber agora o que é ser perseguido. Ele não estava colhendo o que ele plantou, mas de certo modo ele estava passando pela mesma experiência.
Porque quando nós vivemos uma experiência, nós sabemos contar os dois lados da história. Nesses dias, eu conversei com uma mãe que perdeu um filho, mas que no outro ano estava grávida de outro filho. E ela estava contando a mistura de emoções e das experiências, do que é perder e do que é ganhar. Mas a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse: aquele que perder a sua vida, por amor de mim a encontrará. Se um grão de trigo caindo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produzirá muitos e muitos frutos. Quantos creem, digam aleluia. Então tenha convicção, Deus está te dando livramento. Você hoje mesmo recebeu o livramento da parte do Senhor. Quantos creem nisso? Ergam suas mãos comigo nessa noite, em nome de Jesus. E eu declaro que aquilo que Deus te levantou para fazer, nem o inferno, nem Satanás vai conseguir te parar. Porque você tem convicção de quem é Deus em você, de quem você é em Deus. E se o diabo não sair da frente, você vai passar por cima dele, mas vai avançar pelo poder do nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Eita Jesus. Interessante que entra ano e sai ano, e eu pego uma fama triste entre as ovelhas. Pior que é verdade, que eu não sou um bom motorista. Eu estou vendo. Aí ontem Everton foi até lá em casa, e um caminhão foi, derrubou um poste, não foi, amor? Ficamos sem energia. Ele disse: pastor, eu pensei que tinha sido o senhor. Eu falei: mas Everton. De repente hoje fomos resolver um negócio no banco. Quando eu cheguei, ele disse: pastor, cuidado para não bater na minha moto. Eu falei: mas tá bonita agora, né? Agora, meu irmão, se for para viajar e você quiser dirigir, Belo sempre disse: eu quero o senhor como pastor, agora como motorista não, né, Belo? eu sou triste mesmo, irmãos, e minha esposa, ela sabe disso. Eu não sou, né, amor? Não é péssimo não, amor. Queimou meu filme, sangue de Jesus. É porque eu vou ministrar nos cantos, irmãos, eu me dou muito, eu volto muito cansado, aí... Mas eu não faço questão não, viu? Pode dirigir por mim. Mas essa fama continua. Mas é uma fama que até a gente brinca. Graças a Deus. Eu acho que aprendi a dirigir tão cedo que hoje, quando tem alguém, eu digo: meu Deus do céu. Às vezes quando eu sou convidado para ministrar fora, eu confesso para os irmãos, quando eu não tenho alguém para ir comigo, pelo cansaço que eu sinto ao voltar, eu até por prudência, eu digo: olha, não é possível hoje, porque numa ocasião eu estava muito cansado e rapidamente eu acho até que eu cochilei um pouquinho na volta. O Senhor me deu um livramento. Então, já por precaução, já fica toda a família, ovelhas ali no meu pé. Olha, se for para viajar só, não vai, né, pastor Gledson? Pega no seu pé também, né? E é interessante que isso aqui foi a parte. Foi uma brincadeira, mas falando aqui de maneira séria, não acreditar que você nasceu de novo, não acreditar no que Deus tem contigo. Diga assim para o seu irmão, diga: você não tem que provar nada para ninguém. Diga: pelos frutos se conhecerá a árvore. Você está grudado na videira verdadeira que é Jesus. E diz a palavra que aquele que está na videira, esse é podado como ramo, e ele produzirá mais frutos. É Deus que vai produzir através de você. É o Senhor que te respaldará. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então hoje, entenda que em Damasco, em Jerusalém, agora preste atenção, mesmo em Jerusalém, tentaram matar Paulo de novo. Diga para o seu irmão: lá vem a morte. Diga: onde eu chego. Aí você acha, eu não vejo Paulo assim: oh meu Deus, a vida.
Sempre falo, né? Que a vida só dura para quem é mole. Ah, meu Deus do céu, a vida. Onde eu chego querem me matar. Não, Jesus, não dá certo. Começaram a perseguir ele em Jerusalém. Aí qual foi a proposta agora dos discípulos? Vamos para Galileia, para Cesareia, vamos para outro lugar agora. Lá você estará abrigado. Diga assim para você, irmão. Diga: o diabo pensa que está te derrotando, mas enquanto isso você está fazendo um city tour de evangelização. Você está percorrendo lugares e Deus está te usando. Você está rompendo e muita gente não entende por que Deus faz contigo e não faz com outros. É porque Deus conhece o teu coração, a tua identidade e a tua fidelidade. Se você crê nisso, diga aleluia. Minha irmã, algo no seu útero Deus está curando. Eu vejo Deus trazendo uma cura nessa região. E Deus disse que você vai contar um grande testemunho. E Deus ainda disse que te levanta como pilar da sua casa. Porque na semana passada você passou por uma situação terrível. E quando foi hoje, você disse no seu coração: eu vou para a igreja, porque eu creio que Deus vai falar comigo. E você pediu isso de maneira pessoal. Foi ou não foi? E Deus é aquele que fala contigo hoje. Abra a sua mão. Deus te coloca um presente nas mãos. Coloca a mão na tua barriga. Deus está curando todos os teus órgãos. E principalmente algo que está no teu útero. Diz o Senhor: receba cura nessa noite. Quantos creem que Deus é o Deus que fala? Diga aleluia. Ele é o Deus que se revela. E operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Oh glória! Morte de novo. Último princípio que eu quero trazer. Deus é um Deus de livramentos, mas Ele é um Deus também de transições e ciclos. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Segura essa revelação. O que está escrito aqui no versículo 25? Eles, porém, havendo testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizando muitas aldeias. Não foi aqui. 31. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia. Versículo 31 do capítulo 9. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Segura aqui uma revelação. Jesus falou em Atos capítulo 1, vou ser bem pausado: voltem para Jerusalém, capítulo 1, versículo 8, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estavam tentando matar o apóstolo Paulo, não estavam? Que ainda não era apóstolo, era Saulo. E por causa disso, ele ciclava e mudava de cidades. Ok? Até aqui? Damasco, Jerusalém, Cesareia, foi para Galileia, que já eram regiões de Samaria e da Judeia. O que é que eu quero dizer com isso? Porque ele foi perseguido e tentaram matá-lo. Ele foi o único e primeiro apóstolo que foi usado por Deus para que o evangelho saísse de Jerusalém. Por ser poliglota, ele conseguiu pregar aos gregos
e por ser perseguido, a Bíblia diz aqui onde nós acabamos de ler, e o evangelho crescia em toda a Judéia, Samaria. Qual foi a palavra de Deus? Deixa eu ver se você entendeu. Por causa de uma perseguição, ele conseguiu em Deus alcançar lugares que outros não alcançavam. Deixa eu traduzir. O evangelho estava preso só em Jerusalém. Ninguém tinha saído de Jerusalém. Ninguém havia pregado fora. Quem foi que desbravou? Quem foi que Deus usou para abrir caminho? E diz aqui a palavra, pela primeira vez em Atos, que o evangelho crescia em número. Diga para o seu irmão, diga a perseguição e os livramentos que Deus está te dando, vai te fazer chegar a lugares que outros não chegaram, viver experiências que outros não viveram, tocar em lugares que outros não tocaram, e desfrutar do sobrenatural de Deus. Se você crê, diga aleluia. O evangelho crescia. E quem Deus foi usando? Diga para o seu irmão, Saulo. Enquanto o diabo, diga para o seu irmão, enquanto o diabo tenta te matar, através dessa busca de te matar, diga, vidas estão sendo geradas em Cristo. Você está entendendo? Você vai sair hoje à noite daqui como um manancial de vida. Onde você colocar as mãos vai prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai fazer florescer. Onde você pisar, Deus te entregará um lugar como herança. Se você crê, diga aleluia. Se prepare para um transbordar financeiro. Se prepare para um transbordar emocional. As tuas raízes crescerão e Deus te fará viver o que você nunca viveu nessa terra. Se você crê, diga aleluia. Aplauda o Rei da Glória. Diga, eu recebo. O inimigo sempre vai continuar tentando te matar, mas é aquilo que eu sempre falo, que não te destruir vai te fortalecer. O que não te destruir vai te fortalecer. Você está entendendo isso? Então que você possa sair nessa noite daqui como um guerreiro e como uma guerreira. Você entenda que Deus ele vai prover cestos, que Deus ele vai levantar pessoas, e que Deus ele tem um propósito da minha vida e da sua vida nas suas mãos. O que para nós poderia ser morte, para o ser humano também, Deus está gerando vida. Quantos não foram alcançados e estão sendo através de um gesto seu? Não pense que o melhor, o que mais propaga é aquele que está aqui, a ovelha que gera ovelha. É o seu testemunho, é a sua vida. Ser pastor não difere de quem você é. Nós somos todos iguais. É só uma classificação eclesiástica. Mas como através de uma atitude Deus tem usado a sua vida para salvar tantas vidas, de todas as maneiras abrangentes que você possa imaginar. Mesmo nos seus piores momentos, você passou pela amargura sem perder a doçura. Eu declaro nessa noite, sobre anda lá maná, xeri canta lá maná, xeri canta lá na xeri. Levanta sobre anda lá maná, xeri canta lá na. Deus vai colocar no teu caminho alguém até domingo para você cuidar. Enquanto você fizer por essa pessoa,
Deus vai estar duplicando sobre a tua vida o que o teu coração deseja. Eu declaro que um grande presente, eu não falo isso para te agradar, eu falo como profeta de Deus. Deus está colocando nas suas mãos nessa noite. Se você crê, receba e aplauda o Rei da Glória dizendo aleluia. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, pastor Glenn.